Oi, gente, boa noite. Todo mundo que está aqui acompanhando a gente na Academia do Psicólogo. Aqui é o Bruno Soalheiro e eu estou aqui hoje para participar, junto com outras pessoas, de uma entrevista muito especial, um bate-papo muito especial com a Sâmia Alage, que é psicóloga que está trabalhando aí com o Comitê Olímpico, trabalhou com o Diego Hipólito, todo mundo está ouvindo o nome dela na mídia, para lá e para cá. Tem jogado aí o nome da psicologia para o alto, e nós resolvemos chamá-la aqui para bater um papo com a gente. Ela vai conversar comigo, vai conversar com a Dayana, nossa editora, e nós trouxemos também o Eduardo Souza, que é do canal Psicologia do Esporte, e o Eduardo já tinha falado da Sâmia para a gente, na verdade, ele que acordou, lembrou a gente disso, e a gente chamou ele para participar também, porque ele pode fazer perguntas, ele que é psicólogo e também está na área, pode fazer perguntas bastante pertinentes. Então nós vamos começar agora, a Dayana, que está, eu estou aqui abrindo, mas a Dayana que é a nossa host aqui, como sempre. E Dayana, a palavra com você, e aí você apresenta todo mundo e a gente se fala. Ok, Bruno, assim, eu só queria também, claro, o Eduardo, né, nosso psicólogo do esporte oficial aqui da Academia do Psicólogo, já tem um canal, está sempre contribuindo, mas também não foi só ele, teve um monte de gente que veio falar, chama a Sâmia é legal, né, vamos chamar ela para falar, porque realmente foi bastante reconhecimento da psicologia, toda a categoria profissional ficou muito feliz, né, por tudo que aconteceu nas Olimpíadas, e a gente divulgou muito, falou inclusive, né, que ela foi psicóloga do Diego Hipólito, que foi medalhista de prata, mas tem toda uma história por trás disso também, né, tem várias Olimpíadas, tem vários outros medalhistas que a Sâmia também acompanhou, desde seleção brasileira de vôlei, né, que teve um acompanhamento também nas seleções de base, depois ela vai contar um pouquinho, dupla de vôlei de praia, Paralimpíadas, Jogos Pan-Americanos, basquete masculino, outros ginastas também, e além disso também é coordenadora do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro, algo também super inovador, super novo, que é super bacana. Já foi atleta, já participou da aeróbica de competição, enfim, tem uma trajetória incrível por trás de tudo isso. E, Sâmia, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu quero que você apresente um pouco quem você é para os outros psicólogos que estão aqui ouvindo, com essa trajetória, um pouquinho de como é que foi a sua carreira até agora na psicologia do esporte. Boa noite, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E conversar um pouquinho sobre essa paixão que é a psicologia do esporte. É a psicologia, e eu já tenho muitos anos de formada, né? Eu me formei em 1990 na Universidade de São Paulo, e a psicologia, ela é uma paixão. Eu fiz o curso, ingressei, a gente sempre começa a fazer, quando a gente escolhe o que a gente quer fazer, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E eu fui me apaixonando aos poucos pela psicologia, e cada dia mais, agora depois da Olimpíada, depois de tantas coisas que eu venho estudando, eu sinto que isso realmente é muito importante, é o que eu me identifico, é o que eu escolhi. Acho que você falou, na faculdade, então assim, rapidamente, a minha ligação com a psicologia e com o esporte começou na época da faculdade. Eu sempre pratiquei esporte, na minha família sempre, a minha mãe incentivou a gente a fazer, então fazia aula, além de fazer aula de inglês, fazia aula de balé, de natação. Então eu e meu irmão, a gente sempre fez muitas aulas, assim, também de esporte. Eu sempre gostei, então eu tenho isso na minha história de vida, e quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não conhecia muito bem, a gente sempre pensa na clínica, até um dia que eu descobri que existia essa possibilidade da psicologia esportiva. Por um acaso, olhando a biblioteca, eu percebi que tinha um livro de psicologia do esporte, e eu comecei a perceber, a entender que dava para ser uma área de atuação. Então, assim, era uma coisa muito no começo, ninguém aqui no Brasil sabia muito o que era, inclusive a gente na faculdade de psicologia, a gente não tinha aula de psicologia do esporte, nossos professores não sabiam disso, e eu comecei a estudar numa matéria lá de treino e pesquisa com a professora Raquel Kerbaui, que faleceu.
foi minha orientadora de iniciação científica, ela trabalhava já com comportamento e saúde. E ela foi uma das minhas incentivadoras, porque quando eu terminei a faculdade e fui para o mestrado, eu queria estudar atleta, queria estudar comportamento de atleta. E ela topou. E eu fiz o mestrado e o doutorado com ela na USP, estudando atleta. Então esse foi o meu começo. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu acabei indo morar em Belo Horizonte. Eu acompanhei uma equipe de aeróbica de competição aqui em São Paulo, que era uma equipe que eu ia treinar, mas acabei optando pela psicologia. Então eu fiz o meu mestrado coletando dado com essa equipe de aeróbica de competição. Nesse meio tempo eu fui morar em Belo Horizonte e conheci as pessoas da seleção brasileira de vôlei feminino. E assim, tem algumas histórias muito interessantes, porque nesse ambiente de academia eu conheci um fisioterapeuta, o Ricardo, que trabalhava num time de voleibol da Superliga, lá em Belo Horizonte, e que estava perdendo. E ele me convidou, ele soube que eu era psicóloga, que eu estudava, na época eu já estava fazendo doutorado, e ele me convidou para trabalhar com eles. E eu não sabia nada nessa época, porque eu estava estudando, eu não sabia nada, e eu fui trabalhar, foi minha primeira experiência com uma equipe de voleibol, e esse técnico, que era o Adson Lima, ele me convocou para a seleção brasileira, as categorias de base, primeiro a infanto, depois a juvenil. Então, de repente, eu me vi numa seleção brasileira, de base, mais uma seleção brasileira, com toda uma estrutura de técnico, preparador físico, fisioterapeuta, e foi meio que a minha escola, né, na psicologia esportiva. E daí eu fui trilhando esse caminho, né. Eu caí meio de paraquedas na seleção de base. Eu comecei com o meu grande laboratório. Eram meninas de 14, 15 anos. Hoje em dia são atletas que estão aí na seleção. Algumas até já estão se aposentando. E eu fui aprendendo um pouco a trabalhar com o próprio técnico, né, na época, porque ele falava, eu quero assim, não quero assado. Né? Eu fiz o curso do Ditma Samulski, também lá em Belo Horizonte. Que me ensinou muito. Eu fiz o curso dele lá na UFMG, eu fiz 2 semestres do curso dele, porque eu era muito crua, eu gostava, eu estava no mestrado, no doutorado, estudando, mas assim, não é como é hoje, que você tem acesso a um monte de informação. A própria internet não tinha tanto acesso, então não tinha como a gente entrar e ver um site de um outro país, de um outro psicólogo. Então, eu lembro que a minha orientadora, ela importou o livro do Gary Martin, que hoje ele já está traduzido e as pessoas usam como manual, mas a gente importou, o livro estava, sabe, não tinha nem ainda sido publicado. Então, a construção foi meio que tentativa e erro no começo. Então, lendo algumas coisas que já tinham aqui no Brasil, tentando adaptar algumas coisas que a gente aprendia na faculdade, poucas pessoas para a gente interagir, e o meu começo foi com a seleção brasileira. E eu trabalhei durante vários anos com a seleção brasileira, sempre estudando. Até hoje eu acho que eu não sei nada, então às vezes eu me pego, mesmo na Olimpíada, eu olhava para meus atletas e falava, nossa, eu não sei nada, como é que eu vou ajudar esse cara agora, né? Então sempre estudando muito, sempre buscando conhecimento lá de fora. E aí em 2007 o Zé Roberto me convidou para fazer parte da seleção brasileira adulta. Foi aí que eu senti que deu um upgrade assim, no trabalho da psicologia do esporte, assim, no meu trabalho, quando ele me convocou. E ele me convocou porque eu tinha sido a psicóloga dessas meninas, de praticamente todas as meninas. Eu tinha acompanhado elas, infanto, juvenil e juvenil, porque o trabalho do vôlei na base é muito legal. E eu fiz parte desse trabalho durante vários anos. Antes de ter aquele centro de Saquarema, a gente tinha treinamentos que eram em Belo Horizonte, então as meninas sempre, desde 14, 15 anos, tinham acesso a todo o treinamento, né, toda a estrutura de uma seleção adulta. E aí eu fui para a seleção adulta com o Zé Roberto,
para trabalhar com essa equipe que já me conhecia, né? Essas atletas já tinham sido minhas atletas, então isso foi uma coisa que eu acho que contou muito para ele ter me convocado. E a gente conseguiu ganhar a medalha de ouro. Era um time que estava desacreditado, tinha toda aquela história de amarelaram, né? 24-19. Eu aprendi muito com o Zé Roberto, acho ele espetacular. Aliás, todos os técnicos que eu trabalhei até hoje, e entre parênteses, estou muito triste que o Rubem Manhano vai embora do Brasil. Eu soube ontem, quer dizer, ele já tinha me falado que talvez ia, e ontem eu vi que realmente ele vai. Porque assim, a gente acaba aprendendo muito dos atletas, do esporte, da modalidade, do comportamento com os treinadores. E a gente consegue fazer uma parceria muito grande com eles. E aí, a gente conseguiu ganhar a medalha de ouro, e aí as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a trabalhar mais, com mais atletas, até agora, Rio 2016. Eduardo, acho que você tem uma pergunta, né, Eduardo? Milhares. Samia, uma boa noite aos amigos, né, aqui da Academia do Psicólogo. Gostaria de agradecer muito a sua participação hoje conosco e com certeza já inspirou muita gente a seguir a área da psicologia do esporte, assim espero, né? Samia, ouvir que você conheceu o Samuski é, assim, bastante emocionante, porque ele é uma referência mundial na psicologia do esporte, o cara é muito fera, né? E não tem como passar pela psicologia do esporte sem o Samuski. Ouvir você falando que conheceu ele é sensacional, né? E você veio falando da sua trajetória e eu fico imaginando os desafios desde a década de 90 aqui no Brasil, na psicologia do esporte, como você falou no dia a dia, né? Então, essa minha pergunta volta-se, então, às habilidades e ao dia a dia do psicólogo, que muitas pessoas que acompanham o canal, eu sinto que têm dúvidas, né? De como é a atuação prática do psicólogo do esporte, que sai muito do tradicional, né? E também que habilidades você desenvolveu ao longo da sua carreira que sejam um diferencial no dia a dia de atuação, né? Bom, então assim, qual que é a diferença do psicólogo clínico ou do psicólogo tradicional que a gente vê numa empresa, numa escola, e o psicólogo esportivo? Começa pelo lugar que você trabalha. Então, é claro que eu posso atender um atleta no consultório, eu tenho vários atletas que eu atendo no consultório, mas você tem que fazer parte do dia a dia do atleta. Então, não adianta só a gente olhar para o relato do atleta. É claro que eu vou olhar para o relato, eu vou entender quais são os pensamentos e os sentimentos dele, o que ele está me falando, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, mas eu preciso ver o que ele está fazendo. Então, primeira coisa e aí eu aprendi nas minhas primeiras atuações lá na seleção de base, é que eu estava no treino, né? Naquela época, como a minha vida era muito diferente, eu era mais recém-formada, então eu praticamente ia em todos os treinos, eu estava acompanhando, vendo o que acontecia, participava, almoçava com as atletas, com a comissão técnica e tal. Então, isso é um diferencial, é que você faz parte você está ali junto com toda a comissão técnica, com os atletas. Hoje eu faço um pouco diferente, eu não estou mais o tempo todo, até porque eu descobri que a gente também tem que ter esse distanciamento, para você poder conseguir olhar para coisas que quando você está muito dentro da comissão técnica e do grupo, você não consegue enxergar. Então, isso eu fui aprendendo, né? Muitas coisas que eu faço hoje, eu não fazia há alguns anos atrás. Eu olho e falo, nossa, eu não devia ter feito isso. Mas, isso é a primeira diferença. Você tá lá no treino, então, pelo menos em algumas sessões de treino, você tem que estar presente. Essa é a primeira diferença. E aí, outra coisa também que eu venho modificando na minha prática, é que em alguma época, se falava que a psicologia esportiva, ela tinha que ficar só no esporte. Então, você só podia olhar para o atleta competindo, treinando. Então, a gente até, como psicólogo do esporte, foi muito radical uma época. Não, clínica é clínica, esporte é esporte.
E aí, quando a gente vai ficando mais maduro, vai aprendendo mais, vai tendo mais experiência, não. Hoje eu faço as duas coisas juntas. Não é que eu faço um trabalho com o meu atleta, como eu faço com... Eu trabalho com clínica hoje também. Então, meu começo foi muito no esporte, aí eu fui migrando, porque eu gosto muito de atender paciente na clínica. Mas hoje, um atleta meu, eu considero ele primeiro como uma pessoa, um ser humano. Eu faço esse trabalho clínico, não dá para escapar, porque eles querem esse trabalho clínico. E também faço trabalho visando o rendimento dele. Então, hoje eu junto algo que eu fazia só voltado para o esporte com a prática clínica. Então, o trabalho, ele acaba sendo até mais rico, porque você vai trabalhando as várias facetas do atleta. Tem dia que o atleta chega com alguma questão para você, que você vai trabalhar aquela parte que é clínica. Tem dia que, ok, tá tudo bem, então vamos trabalhar uma técnica de visualização, alguma coisa relacionada à sua concentração, e é mais ou menos, são essas duas diferenças, né, que eu vejo mais marcantes no trabalho da psicologia esportiva. Posso fazer uma pergunta, Dayana? Claro, fica à vontade. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que é o trabalho com os dirigentes, com os técnicos? Eu estou perguntando no seguinte sentido. Eles não acham que um psicólogo é só um modelador do comportamento que eles querem ali, não? Eles dão espaço para você trabalhar o lado humano da coisa. Às vezes você não tem um atleta que vai chegar para você com uma demanda e que tem uma demanda ali que você vê que é clínica, e mexer naquela demanda talvez vá até, talvez contra um rendimento. Eu não sei se existe isso, ou o cara vai chegar à conclusão de que ele não quer fazer aquilo, enfim. Eu não sei se essas coisas acontecem. A minha pergunta é se os dirigentes, os técnicos, esse ambiente te dá liberdade de trabalhar com aquilo que você acredita ser o trabalho da psicóloga, do esporte, ou se existe de cima para baixo uma tendência de querer modelar o que você vai fazer. Tá, então, antes de eu te responder essa pergunta, você me fez pensar em uma coisa que eu acho muito importante eu colocar aqui para vocês. Quando a gente percebe, eu tô falando que o trabalho passa pela clínica, tá? Mas não é um trabalho clínico. Porque para ele ser clínico, eu teria que ter o setting clínico. Então, o atleta vai no meu consultório, e aí eu faço um trabalho individualizado com ele, tá? Se eu percebo que esse atleta, eu falo que passa pelo clínico, porque às vezes a gente vai trabalhar algumas questões da história de vida dele, alguma coisa que está acontecendo com ele e tal. Se eu percebo que esse atleta, ele tem uma demanda importante, eu encaminho ele para um trabalho específico clínico. Quando eu percebo que eu não vou dar conta. Entendi. Então, assim, muitas coisas vão mudando na nossa cabeça e na própria psicologia esportiva, na própria comunidade que trabalha com psicologia do esporte. Antigamente, qualquer coisa clínica, antigamente que eu digo é quando eu comecei a trabalhar, qualquer demanda clínica encaminho. Depois de um tempo trabalhando, eu fui percebendo que algumas demandas eu consigo dar conta, até porque o atleta se sente mais à vontade. Sim. Às vezes ele fala, putz, mas eu não vou agora, estou em treino, estou viajando, eu não tenho disponibilidade para buscar um trabalho clínico. Então, a primeira coisa agora, se eu percebo uma demanda importante que eu acho que tem que ser encaminhada, eu vou encaminhar. Quando eu percebo que ali, às vezes, eu estou numa equipe que eu tenho 12, 15 pessoas para cuidar, eu posso encaminhar, putz, você precisa de uma coisa mais específica, mais individualizada, vai fazer um trabalho com essa pessoa. Então, essa é a primeira coisa. A sua pergunta em relação ao que a gente pode fazer, hoje eu tenho total certeza de que dá para você fazer o que você acredita. Então, não dá para a gente pensar mais que o psicólogo é uma marionete na mão de um dirigente, de um presidente, de um técnico. Só se você quiser ser, só se você se sujeitar a isso. Mas qual é o nosso objetivo? Primeiro é o ser humano. Isso para mim está ficando cada vez mais claro. Primeiro eu vou olhar para o cara como um ser humano, que tem suas
suas alegrias, suas tristezas, suas dificuldades, e o meu objetivo é fazer ele ficar feliz. Né? Então, essa onda da psicologia positiva me deixa muito tranquila, porque eu acredito que o nosso trabalho, hoje em dia, ele não é mais para resolver problema, é para fazer o cara produzir mais, ser mais feliz. Esse é o meu propósito. Então, quando um atleta chega para mim, eu quero ajudar ele a ser feliz. E se ele estiver feliz, se ele estiver bem equilibrado, ele vai render mais. Então, o rendimento dele, na minha cabeça, é muito consequência de como é que ele tá, de como é que ele tá administrando as coisas na vida dele. Então, eu consigo hoje, e eu acho também que porque a gente consegue mostrar para o técnico, para o dirigente do trabalho, como é feito o trabalho, qual é a seriedade. Quando ele confia em você, ele te dá a carta para você fazer. Ele não vai tentar manipular o seu trabalho. É isso que eu perguntei. Ele respeita a sua autoridade ali quando você mostra o trabalho, né? A ponto de consultar, de perguntar, de pedir algum direcionamento às vezes. A primeira coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu pego um técnico que nunca trabalhou com um psicólogo, que era o caso do Rubem Manhano. Argentino, nunca tinha tido psicólogo e teve que me, brincando, né? Teve que me engolir porque o Comitê Olímpico falou, putz, acho que precisa de ter uma psicóloga aí na sua equipe. A primeira coisa que eu gosto de fazer, depois de uma aproximação pessoal, assim, de conversar, de se conhecer, olha aqui, vou te mostrar o que é psicologia e o que é psicologia do esporte. E como é que a gente pode trabalhar com o seu atleta, com a sua equipe. Aí ele fala, é isso. Você faz uma educação com o cara a respeito do trabalho. Tanto com os técnicos, os dirigentes, geralmente eu faço isso com toda a comissão técnica, aí você vê que os caras falam, nossa, que legal, é isso. Ou seja, você evidencia os benefícios que eles não conseguiriam ver. Não conseguiriam ver. E aí eu faço isso com os atletas também. Antes de começar o trabalho, eu falo, olha, é isso, é assim que funciona, eu vou fazer isso com vocês, né? Então eu acho que esse esclarecimento, ele é fundamental. Porque ele vai acabando com todos os preconceitos que a pessoa possa ter com a psicologia. Mas eu diria que pouquíssima gente tem essa sensibilidade de ver que tem que explicar antes o que vai fazer. Porque deve ter gente que já chega e começa a fazer. Enquanto isso, os atletas e os técnicos estão assim, o que essa mulher está fazendo? O que esse cara está fazendo? Aonde ela quer chegar com isso? E outra coisa importante é você tirar da sala o seu trabalho. Você tem que mostrar o que você faz. Porque o que acontece com muito psicólogo, e provavelmente a gente, quando está começando, faz isso também. Você se tranca na sala com a equipe ou com o atleta e faz o seu trabalho. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, assim, não é que eu vou falar, eu fiz isso, o cara falou isso. Mas olha, hoje eu vou fazer um trabalho de estabelecimento de metas. Então, o objetivo desse trabalho é esse. Eu vou trabalhar com as metas porque metas são importantes por isso. E aí, quando você vê, o técnico está reproduzindo na fala dele alguma coisa que ele conversou com você. E é um trabalho bem legal, você fazer o seu trabalho pelo treinador. Você instrumentalizar o cara para ele trabalhar o atleta, independente de você estar lá ou não. Sim. Eu quero aproveitar isso que você está falando e o que o Bruno também perguntou, né? Já que você apresenta primeiro o trabalho, que tipo de trabalho é esse, eu queria que você explicasse um pouco na prática mesmo, né? O que é feito, que tipo de trabalho é feito, é individual, é em grupo, né? Tem um pessoal aqui também que está assistindo e mandou perguntas, né? Como é que funciona esse trabalho? Eu acho que é legal explicar um pouco na prática, para quem não está tão ambientado assim com esse mundo, o que acontece, como é que é o trabalho? Tá, então assim, como é que a gente pode chegar numa equipe ou num atleta? Antigamente, quando tinha algum problema, quando o incêndio já estava, né, quando o negócio já estava pegando fogo, se chamava o psicólogo, como se ele pudesse resolver ali. Hoje em dia, a gente está tentando entrar cada vez mais cedo. Então, a ideia é que o psicólogo seja chamado, isso também é um trabalho de educação, dos dirigentes, técnicos e atletas, que o psicólogo venha na hora que a equipe é formada ou que o ciclo começa. Então, o trabalho do psicólogo, ele, né,
o ideal é que ele comece quando começa o preparador físico, quando começa a preparação técnica e tática, tá? Então, esse seria o cenário ideal. Primeira coisa, quando você chega, você tem que conquistar o atleta, o técnico, a equipe. Como? Mostrando que você sabe o que você está fazendo. E mostrando para eles que o seu trabalho não é nenhuma magia, que ele precisa de tempo para acontecer, que ele é baseado numa ciência. Tem coisas que os técnicos e os atletas, eles precisam saber. Precisam saber que a gente está baseado em ciência. Que nada que a gente vai fazer com eles, a gente está inventando. Que tudo isso está comprovado cientificamente que funciona. Que existe um começo, um meio e um fim. E como as coisas funcionam. E que você sabe o que você está fazendo. Então, quando as pessoas que você está trabalhando, a primeira coisa que você vai fazer é esclarecer. Então, fazer ter esse contato individualizado, primeiro com o técnico, com a comissão técnica, depois com os atletas, esse é o primeiro passo. Porque daí você desmistifica o trabalho, você abre os ouvidos deles para te escutarem. Depois, aí você mais ou menos vai apresentar o que você vai fazer. Tô pensando numa equipe, mas isso funciona para um atleta de modalidade individual. E aí, o primeiro passo depois disso é uma avaliação. E aí, cada psicólogo usa uma maneira de avaliar o atleta. Eu gosto muito da entrevista e observação de comportamento. Agora eu estou me rendendo a algumas escalas, alguns inventários, até porque o problema é que eu olho, tipo, eu conheço o atleta, aí eu aplico um inventário nele. Aí eu olho e falo, eu já sabia tudo isso, né? Mas como às vezes a gente precisa ter uma rapidez no trabalho, eu já estou mais aberta a isso. Mas eu gosto muito da entrevista, aquela entrevista inicial que a gente aprende na faculdade, né? Você vai desenvolvendo algumas coisas mais específicas para o atleta. Então, história de vida, histórico esportivo, algumas coisas da realidade, observação de comportamento. Aí eu monto mais ou menos um diagnóstico dessa pessoa, desse atleta e desse grupo. E eu planejo a minha intervenção. Então, outra coisa que a gente faz hoje é a periodização da preparação mental, que é o que eu vou trabalhar com o atleta no período básico. Para quem não tem conhecimento, por exemplo, quando você pega um atleta ou uma equipe, você tem uma periodização do treinamento dele. Então, no período básico, você vai desenvolver as habilidades básicas. Depois, você vai trabalhar no período pré-competitivo, no período competitivo. Então, a gente adapta o nosso trabalho à periodização do treinamento do atleta. Então, eu começo com as habilidades básicas, depois eu vou trabalhando algumas coisas que ele vai ter que usar na competição, faço um acompanhamento na competição, quando é o caso, porque às vezes o atleta não tem condição de te levar para a competição, ou a confederação não tem condição, e às vezes você não pode ir, né? Imagina, a gente que trabalha com consultório, com atleta, você vai ficar um mês fora e voltar uma semana para ir um mês de novo fora. Então, eu gosto muito de desenvolver as habilidades para os meus atletas virarem sem a minha presença. Se eu tiver, ótimo, eu estou lá junto, posso ajudar. Se eu não tiver, vai dar certo também. O trabalho do psicólogo do esportivo não pode ser visto como uma muleta. Eu só sei competir quando o meu psicólogo está comigo. Não, pelo amor de Deus. Você tem que saber competir quando você está sozinho fora do Brasil, por exemplo. Sâmia, eu queria fazer uma pergunta para você, né, com relação à prática mesmo, né? O pessoal já deve ter percebido que é bastante diferente o dia a dia, inclusive o nosso setting ali, ele promove muitas encontros e desencontros, né? Uhum. E o atleta, com certeza, não poderá ficar dependendo dessa marca pessoal, né? Desse encontro pessoal. Uhum. O treinamento de habilidades físicas é tão importante quanto o treinamento de habilidades mentais que nós temos a capacidade de incrementar com os atletas, né? E isso é o que nós estamos lutando há bastante tempo para perceberem isso, né? Sabe, você podia dizer as técnicas mais utilizadas que você tem
feito ultimamente nas equipes esportivas, né? Algumas novidades no mercado, de métodos, né? Você poderia dizer para a gente? Sim, eu gosto muito de trabalhar, eu começo sempre meu trabalho com estabelecimento de metas. Então, e é super interessante, mesmo no consultório, às vezes você pega um atleta que você pergunta, você tem metas, você tem as metas que você planeja com o seu técnico e tal, eu tenho e tal, quais são? Vamos escrever. Então, aí ele fala, nunca escrevi, nunca pensei nisso. Então, o início é você, tanto no individual como no coletivo, você fazer esse trabalho de estabelecimento de metas. Ou seja, o cara tem que saber aonde ele quer chegar. E mais do que isso, traçar um planejamento, traçar alguns passos para ele chegar. Porque, de repente, ele está ali, treinando, né? Então, hoje começa o ciclo olímpico para Tóquio. Pô, acabei de sair de uma Olimpíada, estou cansado, meu técnico já marcou um treino para amanhã. Por que eu tenho que treinar amanhã? Por que eu tenho que treinar? Porque eu tenho uma meta a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e eu quero estar em Tóquio, né? Então, esse é um trabalho que eu acho fundamental, e não só ajudar o atleta a encontrar as metas dele, a traçar as metas, mas, assim, ajudar ele a perceber se ele está cumprindo, o que falta para ele cumprir, se está dando certo, se não dá, vamos avaliar de novo, chama o técnico, chama o preparador físico, faz um trabalho todo mundo junto, senta eu, o técnico e ele para discutir uma meta que não está conseguindo sair do papel. A gente envolve toda a comissão técnica nessa história toda, né? Então, assim, no time do Alisson e do Bruno, a gente tinha muitas essas trocas com o preparador físico, com o fisiologista, até com o estatístico, né? Ele trabalhava muito junto com a gente. Então, isso eu acho um trabalho importante. A visualização, a gente pode chamar de treinamento mental, tem aí diferenças conceituais que não vêm ao caso, mas que é o atleta visualizar aquele movimento no período de preparação básica, visualizar uma jogada, visualizar ele lá no jogo olímpico. Então, de repente, a gente conheceu a arena de vôlei de praia, voltamos para a vila, agora a visualização vai ser na arena. A gente vai fazer a nossa visualização de um passe, de um ataque, de um bloqueio, imaginando que a gente está lá na arena. Então, é um trabalho que já tem muita literatura científica que mostra que dá certo, que vale a pena. Os atletas usam e gostam. Então, eu gosto muito, eu uso muito, porque ajuda na concentração, melhora da confiança. Falei que eu faço trabalho com o estatístico às vezes faz por exemplo, no caso do vôlei, tá? Com o Diego a gente usou muito isso também, mas no caso do vôlei, o estatístico faz um vídeo com os melhores bloqueios do atleta, e o atleta se assiste bloqueando e visualiza o bloqueio. Você trabalha melhora de desempenho, você trabalha confiança, você trabalha concentração. Então a gente vai incrementando, aí faz isso numa jogada, faz isso no treino, o cara vai sacar, antes dele sacar, aí você combina com o técnico, ele visualiza o movimento e depois ele vai lá e saca. Então é muito legal, eu gosto de fazer esse trabalho. Quando você tem equipes, você vai trabalhar muito as metas da equipe. Fazer um trabalho com meta de equipe é muito gostoso, participando todo mundo. Eles vão descobrindo o que eles têm de positivo, o que eles vão melhorar, quais são as metas que eles têm que traçar como grupo. Hoje em dia, o trabalho de biofeedback, neurofeedback, que está muito assim, aparecendo no esporte, mas que não pode ser usado sozinho. Então, psicologia do esporte não é pegar um aparelho de biofeedback e trabalhar. Não, para que você vai trabalhar com aquele aparelho? Pode aliar com uma técnica de visualização, legal. Então, usar essas tecnologias, ótimo, muito bem-vindo, mas desde que você saiba por que você está fazendo aquilo. Mesmo uma técnica, eu não vou usar uma técnica solta, eu vou usar uma técnica num contexto de trabalho com aquele atleta específico. Então, essas são algumas das coisas que a gente pode fazer. Estruturação cognitiva, ajudar o atleta a entender como é que ele está interpretando o mundo dele, o mundo interno, o mundo externo, o que ele está pensando, né, antes de um jogo, durante um treino, quais são os comportamentos que ele está tendo em relação às pessoas que circundam ele.
E por aí vai, né? Essas são algumas técnicas que a gente pode usar. Muito legal. Dayana, cadê você? Eu estou aqui. Eu quero te perguntar, porque você também tem alguns estudos muito interessantes que você fez, né? E que falam um pouco mais dessa parte de ciência da psicologia mesmo, né? Uhum. Eu queria que você falasse assim, rapidamente, eu sei que é assunto para uma tese inteira, 2, 3, enfim, mas que tem muito a ver com isso que você falou da visualização, né? Você fala que como os atletas, eles passam a descobrir os fatores que antecedem os erros, que favorecem o rendimento, né, que mostra como é que acontecem os resultados, comportamento antecedente, estímulo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de ciência que você também investiga, né? Uhum. No meu mestrado, eu trabalhei muito eu queria descobrir quais eram as variáveis que interferiam no treino do atleta, né, no caso, aeróbica de competição. Isso surgiu de observações, assim, diretas na academia, onde eu via todo mundo reclamando de tudo, os atletas. E eu falava, gente, mas por que esses caras estão treinando se todo mundo só reclama? Então deve ser péssimo. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. E aí eu comecei eu fiz uma metodologia onde eu analisei o relato dos atletas para entender o que interferia no treino deles, quais eram as variáveis que interferiam positiva e negativamente no treino. Então esse foi o meu estudo de mestrado. E hoje eu uso um pouco esses conceitos, mas o que eu estou trabalhando com os atletas muito, principalmente para preparar para uma competição, é antecipar coisas que podem acontecer e se preparar para isso. Então, por exemplo, sei lá, um atleta vou inventar agora, um atleta de futebol, né, que eu nem trabalho com futebol, mas ele vai jogar contra o time X. Ele pode antecipar coisas que podem acontecer com ele e achar saídas para, se isso acontecer, ele já ter um comportamento preparado. Então, a gente antecipa uma tomada de decisão. Ele pensa no comportamento antes de se comportar. Então, e aí, atrás disso tudo, tem um pouco o conhecimento do comportamento dessa pessoa, que a gente vem trabalhando. Então, o que a gente precisa saber? História de vida, entender como que aquele comportamento que às vezes se manifesta na quadra foi aprendido na história de vida dele, como é que ele lida com esse comportamento. Então, um atleta agressivo. Eu preciso entender de onde que veio aquele comportamento, por que ele se manifesta, por que ele lida com conflitos de maneira agressiva, e ajudar ele a perceber que naquele ambiente isso não é funcional. Então ele tem que aprender a se comportar de uma maneira diferente. Não sei se eu expliquei o que você queria saber. É isso mesmo, Verena. Eu quero aproveitar agora, a gente vai abrir para perguntas no final, já tem bastante gente fazendo, mas eu vou só interromper aqui algumas perguntas do Eduardo e do Bruno também. A gente tem uma pergunta especial que é do Edu Azevedo, ele também é nosso parceiro na Academia do Psicólogo. O foco do trabalho dele, na verdade, é com academias, mas ele também está fazendo um trabalho com uma equipe de taekwondo, da Seletiva Nacional e Gaúcha, né, são adolescentes entre 14 e 18 anos, e aí, o que ele fala é o seguinte, que nas equipes deles aparece bastante demanda para trabalhar o comportamento alimentar da equipe, né, porque eles estão... Alimentar? Oi? Alimentar? Isso, por conta de dificuldade de bater peso, enfim. E aí ele tem uma curiosidade como é que isso funciona com as equipes que você trabalha, né, que é muito comum em esportes de luta, não sei se é exatamente teu foco ou não. A ginástica tem muito isso, né? Principalmente na ginástica feminina, você tem esse controle do peso. Em outras modalidades também, porque de alguma maneira existem atletas que conseguem ter aquele shape, aquele peso legal, tranquilamente, e tem atletas que sofrem. Geralmente esse trabalho tem que ser feito junto com o médico e com o nutricionista da equipe. Então, assim, tem toda a parte nutricional e tem a parte emocional, que a gente vai cuidar junto, até conversando muito com o nutricionista e com o médico dessa equipe. E daí
dependendo da demanda, muitas vezes você vê que o atleta, ele pode aparecer várias coisas, ele pode ter medo de comer para engordar, para não engordar, e aí às vezes ele tem pouco. O que eu vejo muito hoje é pouca informação. Então aí eles começam a bolar planos mirabolantes para perder peso e que acabam prejudicando a saúde deles. Então, assim, volta até aquela história da educação mesmo, e aí cada um no seu quadrado, o psicólogo, o nutricionista, o médico juntos, o treinador, podendo formar uma rede de apoio para esse atleta, para ele conseguir entender melhor como é que funciona o corpo dele, o que ele precisa, como é que ele vai se alimentar, porque a gente vê muito atleta que, eu tenho que perder esse peso, eu vou parar de comer, mas se eu parar de comer, eu não vou aguentar o treino de amanhã e eu vou me lesionar. E aí, o tiro sai pela culatra. Então, acho que primeiro fornecer muita informação, se unir a toda a equipe multidisciplinar, e aí, cada um na sua especificidade, poder dar ferramentas para o atleta trabalhar com essa questão. Perfeito. Edu, e aí? Você tem uma pergunta especial que eu sei que você está aí manifestando, pode ficar. Estou só admirando aqui, né, o que a Sâmia tem a falar, porque é muito, muito bacana, né, ver essa experiência proporcionada para a gente, né. Sâmia, eu fico imaginando você numa equipe, né, com muitas demandas, né, muitos atletas que precisam de nosso auxílio, né, quando se torna necessário. Como é que é a funcionalidade dessa questão, né? Eu sei que também eu gostaria de fazer uma outra pergunta em relação às psicopatologias, né? Ao mesmo tempo que nós trabalhamos desenvolvendo, voltado ao bem-estar, inevitavelmente nós encontramos casos em que precisa de uma atenção diferenciada, né? Nesses casos, você falou da rede de apoio, né? A rede de apoio de outros profissionais, enfim. Mas quais são os nossos limites de atuação, né? Diante de um cenário desse. Então, são duas perguntas. A funcionalidade, se você precisa de um auxílio de outros psicólogos, e também sobre o encaminhamento ou o que fazer nestes casos, né? Então, quando a gente tem um caso que a gente percebe que está, né, que a gente precisa, de repente, de um psiquiatra, de um jogo, de um médico, então a gente vai buscar isso, e é muito da gente poder conversar com o atleta, olha, está acontecendo, eu estou percebendo isso, a gente precisa buscar mais ajuda, e é muito em cima da relação que você estabelece com esse atleta, que ele vai confiar de ir aonde você está encaminhando. Então, no caso de ter algum comprometimento mais assim importante, você poder encaminhar para um psiquiatra ou para um médico de alguma outra especialidade, ou mesmo para uma terapia clínica. Então, mas sempre assim, conversando muito com o atleta, buscando a comunicação de todas as pessoas que podem estar envolvidas nessa questão, né? Então a gente já tem, às vezes, questões muito sérias, muito graves, que a gente se depara, e a gente vai, né, se unir aos outros profissionais, às vezes a gente busca também auxílio dos nossos parceiros, né? Então, assim, que bom que hoje a gente tem colegas para contar. Então, às vezes a gente está em alguma dificuldade, liga para um colega que pode te auxiliar. Eu tenho até o meu terapeuta, eu faço terapia há anos com ele, e às vezes ele é o meu supervisor em alguns casos mais complicados, né? Então, assim, a gente tem que perceber que às vezes a nossa atuação tem um limite, e aí eu vou ter que buscar ajuda. Só que a minha aliança com esse atleta, com esse técnico, com essa equipe, me faz conseguir isso de uma maneira mais tranquila. E a outra pergunta é como é que a gente faz para lidar com tantas demandas ao mesmo tempo? Fica louca às vezes, né? Lá no Rio, pelo amor de Deus, tinha hora que eu não sabia para onde que eu corria, né? Para dar conta, porque tinha dia que era tudo lindo. Um treinava aqui, depois o outro treinava ali, o outro jogava ali. Tinha dia que todo mundo treinava e jogava no mesmo horário. Eu acho que a gente tem que, primeiro, saber o quanto que a gente pode abraçar
mesmo, eu sou uma pessoa que quero abraçar tudo, então isso até é uma coisa que eu, na minha prática, estou buscando policiar, o quanto que a gente sabe, né, quem trabalha em consultório, você sabe que você tem um limite de pacientes que você consegue atender por dia, porque você precisa respirar, porque você precisa estar inteira para cada paciente que entra. Então, eu aprendi que a gente estabelece mais ou menos um número, né, num dia meu de trabalho de consultório, eu tenho um número que máximo que eu consigo atender de pacientes. No esporte também, né, a gente tem que saber o que a gente vai conseguir fazer. E você vai tentando, por exemplo, no individual, no meu caso, eu ia para Vitória toda semana e para o Rio, atender os atletas de ginástica e de vôlei de praia. Porque o basquete, ele tem uma característica muito especial que dificulta muito o trabalho do psicólogo, que eles se reúnem para treinar 30, 40 dias. E nesse período você tem que fazer todo o processo, ou seja, praticamente impossível. É um trabalho muito difícil. Quando você tem só um mês para trabalhar. Mas eu buscava... Então, o dia que eu, por exemplo, ia para Vitória atender o Alisson e o Bruno, eu estou lá com eles, então eu estou no treino com eles, eu converso com a comissão técnica, eu faço os atendimentos individualizados, às vezes de grupo, e tento dar conta da demanda. E fico disponível durante a semana online, se acontece alguma coisa e tal. O trabalho com as ginásticas no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, você vai tentando também se organizar, mas é claro que a gente não é super-homem, super-mulher, a gente não consegue dar conta de muita coisa. Então, hoje, a demanda de trabalho está crescendo. E a tendência é que, e a gente já tem muitas pessoas trabalhando na área, a tendência é que daqui a pouco todo time tenha o seu psicólogo. Né, como tem o seu técnico, o seu preparador físico, ele tenha o seu psicólogo, e é que aí esse psicólogo possa estar inteiro nesse trabalho. Pelo menos eu tenho uma pergunta sobre isso, não exatamente sobre isso. Falando em Comitê Olímpico, Olimpíadas no Brasil, a gente vê, por exemplo, atletas, eu não sei acompanhar quais são os medalhistas, os recordistas dos países, mas eu acredito que Estados Unidos, Rússia sempre estiveram muito na frente, a China. Esses países vêm de uma cultura, tudo bem, Estados Unidos e Rússia você pode dizer que é bem diferente, mas os norte-americanos são muito focados, quando eles têm um método, os russos são muito austeros, e acho que os chineses são mais austeros ainda. A gente vem de uma cultura muito mais leve, muito mais amor, eu acho, muito menos processo. Trabalhar com um atleta brasileiro é diferente, mesmo que se você não tiver trabalhado diretamente com atletas de outras nações, mas você percebe, existem especificidades do brasileiro, ou atleta é atleta no mundo todo, ou esse background cultural faz diferença? Faz total diferença. A gente tem um atleta muito específico. O atleta brasileiro, ele é fruto da nossa sociedade, da nossa cultura. Imagino que ele é mais emocional do que os outros. Mais emocional. Ele é mais emocional. Mas, na verdade, a gente estava discutindo sobre isso esses dias, né? Eu e outros psicólogos. Não sei se ele é mais emocional ou se ele demonstra mais o emocional dele. Porque nessas Olimpíadas, se você observasse os adversários, você viu que muitas vezes o francês se desorientou ali na hora que o Thiago Braz ganhou a medalha, que foi melhor que ele. Às vezes a gente vai acompanhando os atletas, as equipes, a gente consegue saber, na ginástica, por exemplo, os japoneses, que eram, no caso do solo, né, que a gente estava competindo com o Diego e com o Nori, os japoneses erraram, né? Então, não acho que existe essa coisa de que o atleta da China, dos Estados Unidos ou da Rússia, ele é mais controlado emocionalmente e tal. Ele vem de uma cultura diferente, ele aprende de maneira diferente a expressar as emoções e a lidar com elas, mas ele também tem emoção, ele também treme, ele também sofre, ele também erra. E aí, um trabalho que a gente fez lá no comitê foi transformar um pouco essa história de que brasileiro amarela, brasileiro sente pressão, e vamos pegar essa Olimpíada e usar como uma oportunidade. Então a gente fez isso
sair lá de dentro e a gente começou a trabalhar isso com nossos atletas. E foi sensacional, porque o que fez a diferença foi a torcida. Então houve essa conversa mesmo, né? De vamos parar com isso, de que a gente é mole e vamos, né, vamos focar. Houve, porque tinha uma preocupação do Comitê Olímpico com a mídia, com a torcida, com a cobrança, com a presença dos familiares aqui no Brasil, né? Você faz uma Olimpíada em Londres, pode ir um parente seu. Uma Olimpíada no Brasil, vem todo mundo. Né? Só pegar um ônibus ou um avião, um ônibus, você vai dirigindo até o Rio de Janeiro, né? Então, isso era uma preocupação do Comitê Olímpico Brasileiro e que a gente, no grupo de preparação mental, trabalhou com algumas estratégias. Sâmia, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, aqui mesmo a gente está com a Alexandra, com o Marcos, com a Verena, que são psicólogos do esporte, que já trabalham com isso, já está rolando uma troca. Aconteceu isso mesmo ali no grupo do COB? Vocês conseguiram fazer essas trocas, buscar outras referências? Como é que funciona esse trabalho do grupo? Então, isso foi inédito, né, assim, porque em 2012, eu comecei a ter um contato com o Comitê Olímpico Brasileiro na época de Pequim, porque eu fui pela Confederação Brasileira de Vôlei. Na verdade, eu não ia para a Olimpíada, eu acompanhei as meninas no Grand Prix, que você fica 5 semanas viajando pela Ásia, um programa maravilhoso, e eu não ia para a Olimpíada, tinha já sido acertado com o Zé Roberto, que eu não ia porque não tinha credencial de vila para mim e tal, e ok, o trabalho ia acontecer de qualquer jeito. E na última hora o Zé falou, não, eu quero que você vá, você fica lá no apartamento da minha esposa e tal, e a confederação bancou, e eu acabei indo para Pequim. Já tive um primeiro contato com o Comitê Olímpico Brasileiro, mas um contato muito assim, tinha eu e mais 1 ou 2 psicólogos na missão, né. Em Londres já foi diferente, porque eu acompanhava o Alisson Emanuel e eu fiz um trabalho com a Jade Barbosa a pedido do Comitê Olímpico Brasileiro. E eu me lembro que naquela época eu falei para o nosso chefe, Jorge Bichara, que é o grande idealizador e apoiador de todo esse projeto. Eu falei para ele, puxa, o Comitê Olímpico Brasileiro precisava unir os psicólogos, precisava. Ele falou, Sânia, não dá para botar muito psicólogo junto, porque dá confusão. Isso porque, historicamente, depois da Olimpíada de 2008, o Comitê Olímpico Brasileiro reuniu alguns psicólogos para debater a área. E eu posso falar que, se alguém estiver me escutando que estava nessa reunião, foi um quebra-pau. Foi um quebra-pau, cada um querendo defender o seu. E aí o Comitê Olímpico fez, opa, né? Segunda reunião, 10. Então, de 30 psicólogos, o comitê falou 10. Né? E aí ele me falou, poxa, mas a gente tentou fazer isso em 2008, depois da Olimpíada, só deu briga de psicólogo, não vai dar. E aí, final de 2014, aí ele chamou a gente, daí eu já tinha mais um trabalho com ele, tava com o Diego, tava com o vôlei de praia, né? A Alessandra com handball, a Aline Wolff com a ginástica feminina. Ele chamou a gente e falou, bom, agora eu quero montar um grupo. Só que só vocês 3, ele falava. Vamos botar vocês 3, mais o Moreno, que é coach, que foi ex-atleta, e vamos tentar começar a trabalhar alguma coisa em relação à psicologia esportiva. Então, partiu do Comitê Olímpico reunir e começar a pensar sobre isso. Então, isso que aconteceu, se alguém souber de alguma coisa que eu não sei, mas eu nunca vi acontecer. Então, a gente começou a fazer alguns projetos, a gente fez, se eu não me engano, 4 ou 5 reuniões. Então, o que aconteceu? A gente mapeou todos os psicólogos que estavam ligados a confederações e atletas olímpicos. Ah, Sâmia, mas isso é elitismo, né? E os caras que trabalham na base? Num primeiro momento, era o que a gente podia fazer, né? Há 2 anos da Olimpíada, a ideia do comitê era, precisamos dar um passo, vamos dar o primeiro. E o primeiro vamos pegar todos os psicólogos que trabalham com atletas olímpicos, ou que estão ligados a confederações, ou aos seus atletas, e vamos reunir num grupão. E a gente foi descobrindo as pessoas. No final, essa reunião já tinha mais de 30 psicólogos, né? A gente tem o Moreno, que é formado, que é coach,
mas a gente acabou tendo um ou dois só representantes de coaching, o resto eram todos psicólogos. E essas reuniões foram muito legais, porque essas reuniões elas foram informativas, elas foram de troca de experiências, os psicólogos conversando, cada um mostrando o que ele faz, a gente se uniu, a gente se fortaleceu, a gente produziu materiais que vão aí aparecer daqui a pouco para o público. Então foi muito legal, foi muito produtivo. E a gente percebeu que a gente só vai crescer, a psicologia do esporte ela só vai crescer na hora que todos os psicólogos se unirem, e aí eu não estou sendo assim sonhadora e nem conto de fadas, mas enquanto a gente não tiver pessoas que trabalham juntas, buscando o mesmo objetivo, a gente vai patinar. Então eu tenho que aplaudir quando a Rafaela Silva fala bem da psicóloga dela, quando o fulano reconhece, e não o contrário, entendeu? Eu gosto muito de ser psicóloga, adoro os meus amigos psicólogos, mas a gente às vezes fica numa coisa de competição, sendo que a gente tem muito campo de trabalho, tanto na clínica, como no esporte, como na escola. No esporte, então, a tendência é crescer. Porque um trabalho legal que um psicólogo faz e que tem uma repercussão, vai abrir campo para quantas pessoas que vão começar a querer ter o trabalho de um psicólogo a partir do Rio? Porque em 2008, quando acabou a Olimpíada, tem até uma foto que saiu na mídia que era vários atletas chorando e com mau desempenho. E hoje, depois do Rio de 2016, só se falou bem do trabalho dos psicólogos do esporte. E não foi não foi dois atletas que falaram. Dá para você ver em várias manifestações que todos os atletas falaram dos seus psicólogos. E aí foi até engraçado, porque assim, o cara ia dar entrevista e ele falava, eu quero agradecer o meu psicólogo fulano. Entendeu? E quando ele não falava o nome do fulano, a gente sabia quem era o fulano, entendeu? Então, eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito boa da psicologia esportiva. Só que a gente tem que aproveitar de uma maneira legal e não de uma maneira imatura. Perfeito, Sam. Eu acho que isso tem absolutamente tudo a ver com a ideologia da academia, né? E por isso eu quero convidar o Eduardo, né, que é nosso parceiro também, que está ajudando a construir isso com todos os psicólogos aqui, que faça uma última pergunta para a gente fechar essa parte e começar a fazer a pergunta do pessoal que está assistindo, que tem muita gente querendo saber muitas coisas. Então, Edu, fecha esse bloco para a gente poder chamar o pessoal. Tá legal. Sâmia, eu queria saber sobre as ferramentas que são utilizadas, né? A gente precisa certamente procurar referências de trabalhos de outros países, principalmente, né? A seleção da Alemanha deu uma abertura enorme para a gente aqui no Brasil, né? Como é um trabalho excelente na psicologia do esporte, né? Certamente a gente precisa sempre se atualizar, né? Sobre ferramentas, sobre essas novidades, né? Você tem algumas recomendações para quem quer iniciar na carreira da psicologia do esporte, onde ele deve procurar livros, pesquisas? Tem alguma referência que você gosta bastante de ter fora do país? Ou até mesmo aqui dentro, né, que temos excelentes trabalhos, né? Olha, até foi bom você falar que eu queria ter citado isso e acabei não falando. Esse ano, acho que foi em maio, abril, eu e a Aline Wolff, que somos coordenadoras lá do projeto do COB, a gente foi convidado para uma certificação internacional da Sociedade Internacional de Psicologia Esportiva, que aconteceu lá em Belo Horizonte, num congresso de psicologia do esporte. Estava a Regina Brandão, Carla de Pierro, Marisa Marcunas, várias pessoas que trabalham com esporte. Mais gente, que eu não estou lembrando aqui para te falar os nomes. Mas foi muito legal que a gente teve aula com alguns professores, psicólogos esportivos, Canadá, Estados Unidos, China, Alemanha. E a primeira coisa que a gente viu foi que a gente faz
tudo que eles fazem. Isso é muito bom pra gente. Porque, assim, a gente foi até com uma expectativa de que, putz, vamos aprender um monte de coisa. A gente aprendeu muito. Mas a gente faz o que eles fazem. Então, a gente não tá mais distante como a gente estava antes. Porque quando eu comecei a estudar, a gente tinha uma distância de anos-luz de uma psicologia feita nos Estados Unidos. Em 2008, eu fiquei com a seleção feminina no centro de treinamento nos Estados Unidos, e os psicólogos lá me deram todo o material que eles usavam, conversaram comigo e tal, e a gente estava muito distante. Hoje não, a gente teve esse intercâmbio e a gente fez esse curso, né, que é uma certificação internacional, e a gente percebeu que a gente não está tão longe assim. E que mesmo que a gente importe o conhecimento, e a gente sempre tem que estudar e sempre tem que aprender, a gente tem que pensar que a gente está importando alguma coisa, mas que ela tem que ser adaptada para o atleta brasileiro. Eu não posso pegar uma técnica, às vezes, que um psicólogo americano usa, um jeito que ele tem de trabalhar com o atleta dele, e achar que eu vou fazer igual. Eu vou adaptar ao meu atleta. Então, assim, para quem está começando, meu conselho para a vida toda é estudar, é pesquisar, né? Hoje em dia, na internet, a gente entra nos sites dos comitês australiano, americano, tem muito material. Buscar, de repente, um curso. Eu já até fiz parte de um curso no Núcleo Paradigma, a gente montou um curso de especialização, já fui professora e supervisora do SEDES, também no curso de Psicologia do Esporte. Sei que tem outros cursos por aí. Buscar uma referência, né, de alguém que possa te ajudar, ou de repente um curso, você mesmo buscar esse conhecimento. Acho que a primeira coisa é conhecer. Como a gente não tem tantos cursos, tantas coisas, buscar alguém que possa te dar uma supervisão, que possa te ajudar nisso. Você está começando a fazer, eu tenho algumas pessoas que me procuram, até estou montando um grupo de estudo agora, porque está todo mundo me procurando. Falei, tá bom, eu vou montar um grupo de estudo e vamos lá. É uma possibilidade. Buscar alguém para te supervisionar. Pô, vou começar a trabalhar com Corinthians, né? Não, com Palmeiras. E se alguém está falando Corinthians, vai brigar comigo. Vou trabalhar com Palmeiras. Como que eu vou trabalhar com Palmeiras? Eu nunca trabalhei. Eu não posso? Claro que você pode, mas você tem que ter alguém que possa estar junto com você, que tenha mais experiência que você. Eu, às vezes, oriento, assim, eu tenho pessoas que me procuram para supervisão, que são inexperientes, mas que a gente constrói junto o trabalho, eu vou acompanhando. Então, são maneiras de você buscar esse conhecimento. Eu acho que é por aí, né? Uma pós-graduação. Você acabou de responder a pergunta da Ana Paula, que a pergunta dela foi justamente essa. Estou começando agora, o que eu faço? Então, ela está respondendo a pergunta. E a Raíza Lobato, ela pergunta... foi minha aluna! Foi só que legal. Foi minha aluna. Especialização. Qual é o legado que você acredita que as Olimpíadas deixaram para a psicologia do esporte? Eu acho que acreditar que é um trabalho sério e que ele hoje é uma realidade para o atleta. Então, todas essas manifestações onde os atletas colocaram que o psicólogo ajudou, que o trabalho da preparação mental foi fundamental, eu acho que é isso, eu acho que passou essa credibilidade. E mostrar também que é um trabalho que ele está inserido no trabalho multidisciplinar. O psicólogo sozinho não ganha um jogo. Ele vai contribuir e ele é mais uma parte dentro da comissão técnica. É que esse trabalho ainda aparece às vezes mais que os outros. Por quê? Porque é uma novidade. Então, eu me lembro que uma época que não se falava muito em nutrição esportiva, nossa, todas as nutricionistas, a nutricionista do São Paulo montou um cardápio, a nutricionista... Porque não se falava muito de nutrição esportiva. Hoje todos os atletas têm um nutricionista. A psicologia está nesse caminho. Então, lembra uma época que também aquela coisa de estatístico, de imagem, de scout era uma novidade? Então, nos jogos se entrevistava os caras que faziam estatística, né, o estudo dos times. Hoje é com psicólogo a onda. A novidade é o psicólogo, é a preparação mental. Então, está mais em evidência. Só que o trabalho
de um atleta, ele é resultado da soma do trabalho de todos os membros da comissão técnica. Então, isso é uma coisa importante. Então, o legado, na minha cabeça, vai ser esse. A gente se firmou como ciência, e eu acho que é muito importante o atleta saber que por trás desse trabalho que a gente faz, tem anos de estudo, tem fundamentação científica, e que dá certo. Que não é mágica, que não é um trabalho de tiro curto, que não pode ser confundido com outras práticas. Eu respeito outras práticas. Então, o atleta que prefere, sei lá, ter um pastor que vai acompanhar ele, que prefere ter um aconselhador, que prefere fazer um trabalho de coaching, a gente vai respeitar. Só que é um trabalho diferente. Né? O próprio trabalho de coaching. Eu fiz uma formação de coaching, não tenho nada contra o trabalho do coaching, mas a gente sabe que não é psicologia. É muito diferente você fazer um trabalho de 10 sessões, de 12 sessões com uma pessoa, seja ela atleta ou não, e você fazer uma preparação psicológica, uma preparação mental. É completamente diferente. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a Olimpíada do Rio trouxe essa robustez agora para a nossa profissão e para a nossa prática. Legal. Essa foi, inclusive, uma pergunta da Verena. Ela perguntou sobre essa questão do coach. Então, mais uma pergunta respondida. E a Alexandra, ela pergunta o seguinte, talvez até o Eduardo, que também trabalha um pouco com isso, pode complementar depois, se você quiser, Eduardo. Ela pergunta o seguinte, como é que você vê hoje o psicólogo do esporte junto aos deficientes, as pessoas com deficiência? Aí ela está falando, será de Paralimpíada? Acho que a gente pode trazer para esse contexto, né? A preparação da tudo isso. Eu trabalhei já na minha época, a gente falava ainda de Paralimpíada, então eu vira e mexe e falo Paralimpíada, mas agora a gente fala Paralimpíada. Eu trabalhei com voleibol sentado e basquete em cadeira de rodas. É o trabalho que você faz com um atleta olímpico. O atleta paralímpico e o atleta olímpico, em termos de psicologia do esporte, mesma coisa. Até porque o atleta paralímpico, ele já chega no esporte, o esporte geralmente, ele é um instrumento de transformação, onde ele usa o esporte, pelo menos os atletas que eu trabalhei, eles usaram o esporte para dar aquela reviravolta na vida. Então, às vezes, uma deficiência, um acidente que aconteceu na vida, que bagunçou um pouco a cabeça do cara, a vida do cara, e de repente ele achou o esporte e ele foi embora. E ele chega, eu quero ganhar medalha. Né? Eu já resolvi as outras coisas, eu já superei as minhas outras dificuldades. Agora a minha dificuldade é melhorar meu tempo, correr mais rápido. Então, eu me surpreendi. O que eu acho que eles têm de diferente, o que eu acredito, é que eles já vêm com essa história de superação na vida deles. A superação já faz parte da história de vida. E uma superação muito mais difícil do que eles vão ter que enfrentar lá no esporte. Então, acho que é o que o Paralímpico tem de melhor, talvez. Eu lembro que quando eu trabalhava com as duas coisas, com o Olímpico e o Paralímpico, eu uma vez chamei o pessoal do voleibol sentado para fazer um jogo de vôlei com os meus atletas de vôlei. E foi muito legal, porque daí os caras tiveram que sentar. E aí eles viram como era difícil jogar vôlei sentado, né? Então, a gente até fez um jogo bem interessante na época, foi bem legal. Mas o que eu tenho para falar do atleta paralímpico é isso. Você vai encontrar as mesmas características, o mesmo tipo de trabalho que você tem com o atleta olímpico. É a mesma coisa. Né? É visualização, estabelecimento de metas, é controle da ansiedade, é um trabalho pré-competitivo, porque eles também querem ganhar medalha. Eles às vezes ganham mais, né? Eu queria até complementar, né, Samia, falar que a nossa expectativa para a Paralimpíada no Rio é de pelo menos ficar entre o top 5, né? Porque o desempenho nos Jogos Pan-Americanos foram excelentes. Ficamos em primeiro no dobro de medalhas. Foi, assim, uma grata surpresa, né? O trabalho vem se desenvolvendo há muito tempo. Aumentou muito no vendas, né? Ontem estava em 133 mil, parece que hoje foi para 300 e para lá mil ingressos
Unidos, né? Teve uma campanha muito grande nas redes sociais que ajudaram demais também, né? Uhum. E eu acho muito legal você falar da superação, porque inclusive o Daniel, né, o nadador, ele deu uma declaração pública falando sobre isso, né? Ele falou realmente que tem a marca da superação, mas eles não querem ser vistos como somente a marca, mas como atletas. Atleta. Aquilo que você falou mesmo, tem competições, tem modalidades que são tão diferentes e que são de um nível de dificuldade de um atleta de qualquer modalidade olímpica, né? Com certeza, porque o nível deles já é muito alto, a competitividade é muito alta. Então, quando eu trabalhei com o vôlei sentado, o Brasil ainda não tinha assim, muito know-how no voleibol sentado. E a gente pelejou e tal, nem classificou na época para 2004, para Atenas, mas eu estava escutando até hoje no rádio que hoje o vôlei sentado do Brasil é vice-campeão mundial e está brigando por uma medalha, então que legal, né? Então, realmente, é um trabalho de superação no sentido de melhorar o meu tempo, correr mais rápido, nadar mais rápido e ganhar uma medalha, nesse sentido, né? Sâmia, tem uma questão aqui do Marcos Albin, né? Ele fala o seguinte: imagino que muito da preparação psicológica dos atletas olímpicos foi possibilitada por recursos extraordinários, Bolsa Pod, Bolsa Atleta, Exército, etc. Né? Ele coloca que o Comitê Olímpico também deve fazer uma pausa para balanço, e ele pergunta se existe o risco de interrupção do acompanhamento dos atletas. Existe, né? Porque depende do vínculo que você tem. Então, assim, se eu nem sei te falar muito bem, como é o nome dele? Marcos, né? Nem sei te falar muito bem. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na categoria de base da seleção brasileira, era um trabalho independente de ciclo olímpico. A gente trabalhava para campeonatos americanos e mundiais. Então, isso sempre existiu. Trabalho com a categoria de base. Então, algumas confederações têm já esse trabalho, ou é uma seleção permanente, ou uma seleção que tem algumas apresentações e que vão continuar. Alguns outros trabalhos que precisam dessa verba mais específica, que pode, por um tempo, ser suspendida, talvez, eu não acho que vai acabar. Eu acho que a gente vai arrumar. Então, por exemplo, eu sou um atleta e eu ganho uma bolsa e com isso eu pago o meu psicólogo, tá? Eu parei de ganhar a bolsa, eu vou arrumar outra maneira de pagar meu psicólogo, eu vou fazer um bem bolado com ele, mas eu não acho que esse trabalho vai acabar. Porque a gente tem uma nova Olimpíada aí, daqui a 4 anos, que vão passar voando, e com esse sucesso todo da preparação psicológica, eu acho que as pessoas vão buscar. Então, às vezes, no consultório, eu recebo alguns atletas que buscam, que às vezes até tem um trabalho na confederação, ou que às vezes, sei lá, tem um trabalho, mas que é feito, às vezes você tem um psicólogo para 1 milhão de atletas e a pessoa quer fazer um trabalho mais específico, às vezes ele vai te buscar no consultório para fazer um trabalho individualizado. Então, eu sou super otimista, eu acho que não vai acabar não, acho que vai melhorar cada vez mais. Legal, legal, bacana. E eu queria, Sâmia, assim, que você pudesse falar um pouco da tua experiência mesmo, assim, agora com as Olimpíadas, como é que foi viver tudo isso, ver a psicologia sendo reconhecida, né, como é que é ter essa sensação, né, de poder ver, olha, minha área está sendo reconhecida, está sendo aceita, como é que é isso? Eu tô super feliz, né, tô super feliz, porque assim, é claro que a gente também, isso é uma outra coisa, porque a gente acaba discutindo e pensando muito em tudo que acontece, né, então assim, lá na Olimpíada, a gente psicólogos, a gente também estava sob pressão. Por quê? É claro que eu posso preparar muito bem um atleta, fisicamente, tecnicamente, taticamente, emocionalmente. E ele não ganha medalha. E isso não quer dizer que o trabalho não foi bem feito. Mas a gente tem essa relação de que quando o atleta ganha medalha, a coisa aparece.
Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo entre nós, psicólogos esportivos. A gente tem que tentar desvincular essa ideia de que o trabalho deu certo se o meu atleta ganhou medalha. Porque, às vezes, o meu atleta não ganhou porque a competição estava muito forte, os outros países estão super bem preparados. E esporte é assim, um ganha e um perde. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Então, isso talvez seja uma meta para 2020, né? Quando você trabalha com atleta, você aprende a pensar em ciclo olímpico. Ninguém mais, a gente agora esqueceu o Rio, agora já está pensando em Tóquio. Então, talvez um trabalho que a gente, e a gente que eu estou falando, é todo mundo que está envolvido, vocês que estão escutando e tal. Desmistificar isso, tentar traduzir melhor para a comunidade esportiva que às vezes o trabalho é muito bem feito e o atleta não vai trazer medalha. E não é porque ele é amarelão, porque ele ficou ansioso, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Só que assim, você estava me perguntando o trabalho, eu estou feliz, eu fiquei pressionada, eu me pressionei, né? Até porque uma coisa que eu pensava, eu, a Aline, a Alessandra, puxa, se der certo, se as coisas aparecerem, se tudo der certo, ponto pra gente. Mesmo que a gente sabe que às vezes o trabalho é bem feito, não tem medalha, a gente sabe também que vindo medalha, coroa o trabalho. Então, tinha uma tensão, né, das coisas darem certo, de ver se os nossos atletas, de uma maneira geral, do time Brasil, iam responder bem. E eles responderam, a torcida foi maravilhosa. Então, no Arena, as que eu fui, né, arena de vôlei de praia, arena de basquete, a ginástica, a torcida estava espetacular, ela ajudou o atleta não se intimidou com o público, então foi muito legal, deu muito certo na minha cabeça, né? Então eu estou muito feliz, e eu já vejo um monte de coisa que tem que ser feita diferente para 2020, no meu trabalho principalmente, assim, porque eu sou muito crítica. Você olha para um monte de coisa que você fez, putz, agora eu vou fazer tudo diferente. Tudo não, mas isso aqui eu vou fazer diferente, deu certo, eu vou manter. Você também cria novos desafios, porque a gente também, como profissional, tem que estar desafiado, tem que estar motivado. Não é só o atleta que tem que estar motivado para o trabalho, a gente também. A gente tem que ter um desafio ali, né? Então, eu acho que foi muito legal, que muita coisa deu certo, que muita coisa precisa ser modificada em termos do trabalho da preparação mental, e acho que é isso. Primeiro, o que você achou do desempenho dos atletas militares? Qual o diferencial? E depois, como é que funciona também a preparação para os treinadores? Né? Por exemplo, focada apenas nos treinadores que também recebem pressão, enfim. Né? Essas perguntas antes da gente fechar. Tá, em termos dos atletas militares, eu não vou saber te falar tão bem, eu já até escutei ontem, acho que ontem, uma entrevista do Felipe Wu, do Tire, e até ele estava contando que ele teve o apoio financeiro e que isso ajudou muito. Ele comprou munição, conseguiu se focar mais nos treinos dele. O Alisson e o Bruno são parte desses atletas, né? Teve muitas coisas na internet que foram criticadas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que foi uma ajuda, um investimento. E quanto mais se investir no esporte, nos atletas, e se Deus quiser, principalmente nas categorias de base, mais o esporte vai ganhar. Então, eu posso ganhar uma bolsa atleta, uma bolsa pódio, um plano medalha, uma ajuda militar, do meu pai, da minha mãe, do meu grupo de amigos que se juntou para fazer uma vaquinha e me ajudar. Não importa, né? O que importa é que eu posso ter uma qualidade boa de treino, que eu consiga fazer aquilo que eu preciso fazer e competir. E a outra pergunta era qual? É sobre os treinadores, como é que eu trabalho com os treinadores? Com os treinadores é assim, a gente que trabalha com a psicologia esportiva, quando você pega um atleta ou uma equipe, você inclui o treinador no seu plano de trabalho.
e às vezes toda a comissão técnica. Porque você às vezes precisa trabalhar com o comportamento não só do treinador, às vezes com alguém da comissão técnica. Então, esse trabalho já é feito com todo mundo que está ali naquela equipe. Então, às vezes você tem um atleta que tem uma modalidade individual, mas que tem um treinador, um fisioterapeuta, um médico. Você está trabalhando com a equipe toda. Então, o trabalho do psicólogo com o treinador, ele é muito legal. Ele precisa ser feito em parceria. Então, se não tiver essa parceria entre treinador e psicólogo, principalmente, o trabalho não vai para frente. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, que o treinador ele produz a ansiedade no atleta. O atleta está calmo, o treinador chega nervoso para uma competição, ele desestabiliza o atleta. Se você, como psicólogo, percebe isso, você vai trabalhar com o treinador para ele não ser um fator que vai desestabilizar o atleta. Então, a gente tem na nossa prática o trabalho com o treinador, e lá no COB, a gente começou a ter a parceria do Moreno, que é um ex-atleta, todo mundo conhece, Moreno do voleibol, que é coach e que fez junto com a gente esse trabalho. Então, por exemplo, os meus atletas do vôlei de praia, o Alisson e o Bruno, Leandro Brachola é o treinador. Trabalhei sempre com os atletas e com o Leandro, e a gente acabou achando que seria legal entrar com o trabalho do Moreno para o Leandro de coaching. E aí a gente trabalhou nessa parceria. A gente fez dois tipos de trabalho. Eu ajudando nessa parte da preparação mental para o Brachola, Leandro Brachola, e o Moreno trabalhando mais essa parte de coaching. Então tem sim um trabalho, uma preocupação muito grande. O Comitê Olímpico Brasileiro até tem a escola... Academia Brasileira de Treinadores, né? Então, que promove esse trabalho com os treinadores, não mental, mas de formação de uma maneira geral. Muito obrigado. Só te explicar um pouco do trabalho que a gente faz, assim, em 30 segundos. A gente tem tentado transformar a psicologia em algo um pouco mais pop. A nossa ideia é que a psicologia ficou muito sisuda, ela ficou muito pesada, aquela coisa de patologia, de doença. A academia do psicólogo ela tem uma linguagem visual, uma maneira de falar que é mais despojada, que é mais leve. É para a gente falar, a psicologia é legal, ela pode ser leve, ela pode ser divertida. Eu sempre digo que a psicologia não tem um problema de conteúdo, ela tem um problema de embalagem. Você viu, por exemplo, o coaching que surgiu aí, não falando mal, eu também sou coach, mas como o coaching surgiu há tão pouco tempo, essa questão desse estouro, e por causa da embalagem dele, ele conseguiu o respeito de muitas pessoas. E claro, se queima um pouco o filme também por causa do exagero em alguns lugares. Mas se você for comparar com o conhecimento que nós psicólogos temos, né, aí você vê como nós estamos mal embalados para nos vendermos à sociedade, para a sociedade nos perceber e escolher consumir os nossos serviços, porque é um trabalho também, né, e a gente quer viver disso. E o objetivo da academia é justamente dar essa cara. Não é mercantilizar, mas é dizer o seguinte: olha, eu estou aqui, eu posso oferecer alguma coisa, comprar o meu trabalho. De repente você pode escolher comprar o meu trabalho do que comprar um iPhone novo, de repente, ou do que fazer uma viagem. Colocar a psicologia na vitrine também para as pessoas poderem escolher consumi-la de maneira consciente, tá? De maneira consciente. E eu te agradeço muito, porque a gente tem trabalhado com várias áreas, neuropsicologia, com a psicologia do esporte, com a abordagem da psicologia, e o fato de você estar nesse momento com tanta exposição, ter tirado um tempo para falar com a gente, eu te agradeço muito. Tá? Tem muita gente aí que está, com certeza, estava pensando na psicologia do esporte, eu acredito que vai caminhar mais para isso agora. E vamos juntos ver se a gente faz uma psicologia, como eu digo, mais pop, menos sisuda, mais alegre, mais positiva. Muito obrigado, viu, Sâmia? Nossa, muito legal, porque eu compartilho dessa ideia também. Acho até que a minha geração aprendeu muito isso na faculdade, que a psicologia não podia nada, né? Você não podia se divulgar porque isso não é certo. Isso daqui. E aí a gente acabou ficando numa redoma que as pessoas começaram... A gente não fala o que a gente faz, então as pessoas começam a imaginar o que a gente faz. E elas não sabem o que a gente faz.
E abre espaço para outras pessoas, ou pessoas de tudo que é prática, às vezes, porque esse espaço não fica vago. Eu digo que antiético é não divulgar, antiético é poder mudar a vida do outro e não dizer isso para as pessoas. É verdade. Eu acho que a gente tem que falar mesmo. Muito obrigado, Sam. Que bom que você pensa isso, que bom. Participar também. Sam, eu quero te agradecer desde o início, super topou a proposta, né? Acho que tudo isso que você falou, assim, dá para ver, né, do psicólogo realmente compartilhar, fazer uma psicologia mais positiva e com positividade. Não, a gente vai conseguir, a gente vai continuar apoiando os atletas, né? A gente vai dar um jeito, então te agradeço bastante por isso. O Eduardo, eu já agradeci a Sami aqui, falei, fiz todo um discurso filosófico aqui. A Dayana já agradeceu também. Você, suas palavras finais para a Sami, por favor. Desculpa, pessoal, chove um pouquinho aqui, a internet já fica com problemas, né? Também é um agradecimento, não poderia deixar de ser diferente. A minha palavra para você, Sami, para todos os psicólogos que nos representaram nas Olimpíadas é de gratidão, né? Eu estava comentando com o Bruno mesmo, ontem eu tive a felicidade de fazer uma palestra na Semana da Psicologia e perguntei, né? Pessoal, quem conhecia a psicologia do esporte antes das Olimpíadas? Poucas pessoas levantaram as mãos. E legal. Olha só, né? É um legado, né, que perguntaram aí, é um legado. Totalmente. Falaram, inclusive, nossa, a Sâmia e tal. Falei, olha que legal, acompanha lá amanhã, que ela vai dar uma aula lá para vocês e para mim também. Então, muito obrigado. Legal, obrigada eu também. Ok, pessoal, é isso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, Bruno. Boa noite, Eduardo, Sâmia, todo mundo que está assistindo. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado mesmo, Sâmia. Obrigado, Eduardo, por ter doado esse tempo pra gente. Obrigado, minha linda editora dos Cabelos de Fogo, por organizar tudo sempre. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado, tá? Boa noite.